Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Muito boa noite. Está no ar mais um Cruzando as Conversas, abrindo esta semana para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e também o crime de stalking, agora criminalizado, né? Vamos falar sobre as estruturas de lei e também sobre a investigação. Para falar sobre esses temas, um time de peso que já já você vai ficar por dentro e conhecendo. Mas antes, né, lembrando, o Cruzando as Conversas chega num oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também Colombo Estruturas para Eventos, agora também com fretes e cargas. Nesta primeira parte do Cruzando, nós falaremos sobre a LGPD. Uma nova lei que vai falar sobre a proteção dos dados, tanto de caráter público quanto caráter privado. Para isso, nós teremos via vídeo o Rafael de Freitas Validresch, advogado e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui nos estúdios nós recebemos o Alan Kowalski, administrador, DPO e especialista em governança, riscos e compliance. Então eu começo trazendo primeiro boa noite, já estendendo as palavras iniciais do nosso convidado que está presencial nos estúdios, o Alan Kowalski. Seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas, muito obrigado por estar conosco, Alan. Obrigado, Thiago. Agradeço aí o convite da RDC, sempre um prazer falar sobre esse tema aí tão importante, né, que é a questão da governança de dados, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que veio aí para poder trazer uma maior segurança aos titulares dos dados pessoais, né, e por ser uma questão aí que também traz, né, torna uma questão de importância na segurança da informação, né, e poder debater esse tema aí que nos é tão caro. Muito obrigado pela sua presença, sem dúvida nenhuma, vamos aprender bastante esta noite. Também o professor Rafael de Freitas Validresch, que além de professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e jurista, é autor do Lei Geral de Proteção de Dados, Aspectos Relevantes, uma obra que será tema do nosso programa de hoje. Seja bem-vindo, professor Rafael, uma satisfação também contar com a sua colaboração. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Para mim é uma satisfação poder participar mais uma vez na RDC TV tratando do tema da LGPD. Eu estive aqui quando da promulgação da lei, né, isso faz 2 anos, né, quando foi aprovada, e agora retorno para analisar com vocês já a lei mais consolidada, né, com uma interpretação mais ampla por parte da sociedade, do próprio judiciário, né, e dos juristas em geral. Verdade, professor. Mas então, Alan, sim, a lei está promulgada, ela já tem uma maturação, como diz o professor, mas a lei está em vigência. E em que pé ela está já na sua abordagem? Porque ela surge um pouco, vamos dizer assim, passos em falsos. Por que isso aconteceu, Alan? Perfeito, Thiago. Eu acho que primeiramente é importante a gente falar que a lei ela passou a viger a partir do dia 14 de agosto de 2020. Né? Portanto, quase um ano já que ela está vigente. Mas essa mesma lei, então, depois, por força da Lei 14.010, ela teve as sanções administrativas que vão passar a valer a partir do dia 1º de agosto de 2021, agora faltando aí um pouco mais de 2 meses, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer uma colocação aqui, porque em que pese essas sanções administrativas, elas vão valer a partir de 1º de agosto de 2021, né, as empresas elas não estão aí livres de sofrer algum tipo de punição em função do descumprimento dessa lei, né? Porque, como eu disse anteriormente, a lei já está vigente desde o dia 14, né, de agosto de 2020. Então, acho que a gente pode, para ficar mais claro para os telespectadores, a gente pode dividir essas sanções que essa lei traz em sanções judiciais e sanções administrativas. Né? O que a Lei 14.010 postergou para 1º de agosto de 2020 foram as sanções administrativas. Mas as sanções judiciais, elas já estão ocorrendo. Né? Então, nós já temos uma série de empresas aí já penalizadas em função da LGPD. Né? A primeira que a gente teve foi ano passado, a Cirela, né? Numa situação que
que houve aí, que foi bem divulgada, né, que eles tiveram um vazamento, uma transferência indevida de dados, e tiveram que pagar uma indenização em função disso. Tivemos já algumas ações também trabalhistas, né, tem o caso da Copasa, que aconteceu recentemente, né, onde um dos empregados teve uma indenização aí por ter os seus dados vazados na rede interna da organização. Então, essas sanções judiciais já estão acontecendo, nós temos aí uma série de sanções, centenas, tanto relacionadas a clientes quanto relacionadas a empregados, né? E também já existe também, claro, tem segredo de justiça, então a gente não pode citar muitas algumas questões, mas questões de sindicatos que estão entrando contra as empresas, né, pedindo danos morais aos empregados em função da empresa não estar adequada à LGPD. Então, vocês podem notar que a lei ela já está em vigência, ela já tem punições, claro que bem mais brandas do que aquelas administrativas que vão ser a partir de 1º de agosto de 2021, que chegam a 2% do faturamento bruto anual da empresa, né, com um teto de 50 milhões, né, fora as questões de impactos de imagem, né, como, Sim. por exemplo, a publicização da infração, né, a própria questão operacional também de ter que bloquear a base de dados ou não utilizar mais os processos relacionados a esses dados pessoais. Mas eu acho que é importante que aquelas organizações que acham que ainda tem tempo para se adequar, que elas fiquem, né, mais espertas aí, porque elas já podem sofrer com uma sanção judicial. Né? Muito bom, muito bom. Em cima disso, professor, tem um dado da ABES, Associação Brasileira de Empresas de Software, que nos aponta que mais de 60% das empresas do Brasil não atuam conforme a LGPD. Quer dizer, nós já temos um tempo de adequação, mas ainda não temos uma absorção das empresas sobre o tema. Qual o impacto que as corporações sofrem e como que elas precisam operar para se adequar à realidade da lei geral? E quais os principais pontos o senhor vê que são os grandes dificultadores dessa atualização das grandes corporações? Como foi bem colocado, né, essa lei ela teve a sua vigência já há 2 anos, né? Ela tem, a vigência é 1 ano, mas ela foi promulgada há mais tempo e tem a vigência em relação às sanções administrativas ainda postergada para agosto. Né? Isso acaba estabelecendo, né, uma certa relutância das empresas em se adequar às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Sempre há aquela dúvida se a lei vai pegar. Né? Essa é uma dúvida que no Brasil existe, né? Não só em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso aconteceu, por exemplo, em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Né? Sempre há o pagar para ver, né? Se a lei vai funcionar realmente. E o que a gente tem visto é que não há como escapar da Lei Geral de Proteção de Dados, porque há uma transformação da nossa sociedade e da nossa economia. Hoje a nossa sociedade e a nossa economia, ela funciona cada vez mais a partir do uso dos dados. Esse é o contexto contemporâneo que nós vivemos, em que as empresas se valem dos dados, né, e num volume muito grande desses dados, para exercer os seus negócios. As empresas mais valiosas do mundo hoje, elas têm como um ativo central exatamente o uso dos dados. Então, nesse novo contexto, né, social, econômico, não há como escapar das exigências que decorrem, né, e da cultura que se exige para a proteção de dados. A lei brasileira, ela não é a primeira, né? Nós temos leis anteriores, inclusive, que influenciaram a lei brasileira, como o Regulamento Geral Europeu, né, que é anterior e já é aplicado na Europa com multas consideráveis para as empresas de grande porte, de médio porte, até de pequeno porte. E no Brasil vem acontecendo o mesmo, né? O colega mencionou bem, nós temos hoje já uma aplicação da responsabilidade civil estabelecida na lei. Porque apesar da responsabilidade administrativa e as sanções que decorrem dessa responsabilidade administrativa não estarem sendo aplicadas, em função da vigência apenas em agosto, a responsabilidade pelos danos causados aos titulares dos dados já pode ser aplicada. E não só pelo judiciário, mas também pelas agências reguladoras, pelos outros órgãos, né, do governo que têm
por competência, a proteção do consumidor, por exemplo. A gente vê a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, estabelecendo processos de investigação, estabelecendo penalidades para certas empresas. O próprio CAD tem essa competência, né? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no âmbito da concorrência. E a lei, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela se insere em vários contextos, porque ela permeia os negócios e o mercado hoje. Então, todas as empresas terão que se adaptar, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, queiram ou não, né? E em relação à pergunta ainda, quais as grandes dificuldades? A grande dificuldade é a mudança de cultura. Sim. A maioria das organizações não tem a cultura da proteção de dados. E por isso, uma mudança de cultura, ela não é simples, não é fácil. Ela inicia com um processo inicial de diagnóstico, né, em que se avalia a situação atual da empresa em relação à proteção de dados, e depois ela passa por uma série de tarefas, né, de mudanças que são necessárias para se adequar à legislação. Muito bom, professor. Alan, voltando, os pontos que são, de fato, mais cruciais assim, a serem considerados na implementação, você pode escorrer para a gente e apresentar para o telespectador? O pessoal ainda está se adaptando, como falou agora o professor, é questão de aculturamento, né? E eu gostei muito quando o professor fala, né, sobre se a lei vai pegar. Essa é uma outra coisa que realmente nos deixa sempre com o pé atrás, né, para ver se realmente vamos precisar nos adequar. Primeiro vamos ver se ela pega. Agora parece que pegou. Quais são os pontos mais importantes, Alan? Exatamente, Thiago. Acho que o doutor falou muito bem ali na questão de comparar ela com a Lei 8.078, ali, né, o Código de Defesa do Consumidor, que foi também uma questão que até hoje muita empresa acha que não precisa cumprir, né? E aí acaba tendo algum tipo de punição, alguma penalização com isso. Mas voltando à questão da LGPD, né, eu acho que o importante é a gente observar e tentar desmitificar algumas questões que essa lei traz, né? Dentre elas, principalmente, aquela questão de que a lei ela não veio para proibir que a gente utilize esses dados. Né? Então, muita empresa, eu já vi algumas pessoas comentando, vou fechar a empresa porque minha empresa vive da utilização dos dados pessoais e eu não posso mais utilizar. Na verdade, isso aí é um equívoco. Na verdade, a lei não veio para proibir que se utilize esses dados pessoais. Na verdade, ela veio para regrar, para criar aí um certo controle da utilização desses dados e uma transparência. Né? Eu costumo dizer sempre que a lei ela tem dois principais pilares de sustentação. Né, quais sejam? Primeiro, a questão da transparência. Né? Como governança, nada mais é do que governança de dados, né? E como qualquer governança, um dos principais pilares da governança é a transparência. Então, a lei, primeiramente, ela traz essa questão da transparência, da gente deixar muito claro para o titular dos dados o que a gente faz com esses dados. Quais são os dados que a gente coleta desse titular? Né? Para que a gente utiliza? Qual é a finalidade desses dados? Se ele está adequado à finalidade, se a necessidade desses dados. Né? E assim por diante, todas as questões para que fique claro a transparência de utilização desses dados. E o segundo pilar, e tão importante quanto, é a questão da segurança. Certo. Nós temos que garantir também que esses dados estão seguros. Né? E desta forma, então, a gente tem aí todos os princípios aí de segurança da informação, né? Principalmente utilizar frameworks conhecidos, aí, a ISO 17001, que é a ISO de segurança da informação, a 17701, que é a segurança de dados, e também a ISO 31000, que é a gestão de riscos, né? Porque, na verdade, esse segundo pilar, que é o pilar, né, da segurança, ele está muito voltado em gestão de riscos. Né? Se a gente for usar, por exemplo, o conceito de risco segundo a ISO 31000, ela diz que o risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, a lei me traz que eu tenho um objetivo de garantir a segurança desses dados. Se eu não conseguir garantir essa segurança e tiver algum incidente, seja ele uso indevido, um vazamento de dados, né, ou um ransomware, um malware, alguma coisa assim, né, eu vou ter ali um impacto no objetivo que era de manter seguro esses dados. Né? E para isso eu tenho que ter controles para evitar que esses riscos se materializem, ou então, caso se materializem, eu reduzir, né, o impacto que ele vai trazer para a organização. Isso que a lei nos traz e nos pede que a gente garanta isso. E ainda nesta linha, nós temos um outro mito, ou podemos dizer assim, que é a questão de que a lei, na verdade, ela não é, em que pese ela seja uma lei, né, ela não é uma lei que vai ser implementada, por exemplo, no meio jurídico. Né? Importante.
A questão é a seguinte, ela é uma lei que ela tem que ter um grupo multidisciplinar, obviamente que o jurídico é extremamente importante, claro, porque ele vai ser responsável por boa parte dos controles desses riscos que foram citados, né? Mas é uma lei que ela é muito mais focada na governança corporativa e na governança de dados do que propriamente no jurídico, né? Então o jurídico ele vai atuar muito em questões, por exemplo, eu identifiquei um risco lá que eu tenho do meu operador externo utilizar indevidamente o dado ou não ter segurança nesse dado. Então o jurídico vai entrar controlando isso através de uma revisão de contratos, né, um aditivo daquele contrato, uma política, né, todos os disclaimers que são exigidos por essa legislação são aspectos que vai ter um apoio muito forte do jurídico, mas a lei como um todo, a adequação e principalmente o foco da pergunta que tu fizeste, né, de como é que a gente pode implementar os principais fatos, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, principalmente focada na parte de governança, de gestão de riscos, de controles, né, mapeamento de processos, para que a gente possa fazer, né, a lei pede ali que seja feito, né, o relatório de impacto à proteção de dados, que é principalmente a junção dessa parte aí da transparência e da segurança, né, para que fique claro para todos os titulares o que são feitos com esses dados e como é garantida essa segurança. Eu acho que principalmente esses mitos é que tem que ser derrubados para que a gente possa ter uma boa implementação. E só para finalizar essa questão da implementação, a gente tem que ter muito cuidado também, porque a gente vê às vezes determinadas consultorias e tal que oferecem a implementação da lei e simplesmente acham que criar uma política de proteção de dados, né, e botar aqueles avisos de uso de cookies, de política, né, de termo de consentimento e tal, botar no site, um simples alerta vai estar adequado à lei, né? Mas a lei é muito mais do que isso, então a gente tem que ter um cuidado, né, porque não tem milagre, né? Eu já vi anúncios aí de implementar a LGPD em uma semana, né, como se isso fosse possível, né? Então tem que ter um certo cuidado, porque a lei ela é bem mais crítica do que somente esses avisos. Muito bom. Professor, em cima disso, existe algum tipo de diferença, assim, a grosso modo, até de característica na aplicação ou no uso dos dados de empresas privadas e instituições públicas? Existe uma aplicação tanto às empresas, né, privadas, né, instituições privadas, quanto às públicas, tá? A lei se aplica a ambas, mas existe diferença. Nós temos um tratamento específico para a administração pública, né, que permite um tratamento de forma um pouco mais ampla do que as bases de tratamento para a iniciativa privada. Mas a lei se aplica tanto à esfera privada quanto à esfera pública. E foi bem mencionado pelo colega essa adequação e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela não parte simplesmente de uma atividade jurídica, né? Não é um trabalho simplesmente jurídico. É um trabalho que envolve um tripé de formação, principalmente, né? Que é do jurídico, né? Como foi mencionado, do gestor de processos, né? Ou da gestão de processos em si, da governança, e também, né, de tecnologia da informação e segurança da informação. Então, esses conhecimentos eles devem ser combinados para se implementar tanto, né, para as empresas, para a iniciativa privada, quanto também para os diversos órgãos governamentais, né? Esse tem sido um grande desafio, né, porque, como foi dito pelo colega, essa adequação ela não é simples, ela não ocorre em uma semana, nem em um mês, né? É uma mudança cultural, como eu havia mencionado, que depende de uma jornada. Ela inicia com o primeiro trabalho de conscientização, inicia com um trabalho de mapeamento, né, do ciclo de vida dos dados, passa por um diagnóstico, né, pelo apontamento das mudanças necessárias, depois a implementação dessas mudanças, que são várias, né, desde política de privacidade e proteção de dados, passando por sistemas que permitam a efetividade dos direitos dos titulares dos dados, né? As empresas têm que garantir os direitos, como direito ao acesso aos seus dados, direito à portabilidade dos dados. Então, são uma série de atividades que são necessárias para se adequar à LGPD, né? E isso não ocorre de um dia para o outro, isso depende de uma mudança cultural, de uma jornada de implementação com diversos profissionais atuando. Muito bom. Muito bom. Professor Rafael de Freitas, professor e advogado
colaborando conosco. Já nós vamos falar sobre o livro do professor Rafael. Agora, Alan, também assim, sobre a LGPD, existem 4 papéis, né, apontados de diferentes agentes, né, na relação. O titular, o controlador, o operador e o encarregado. Poderia falar um pouquinho de cada papel nessa grande aldeia que a LGPD reúne? Perfeito. Bom, primeiramente, a questão do controlador, né? O controlador é aquele ente, então, que ele vai ser o responsável por esses dados. É aquela, internamente dentro da organização, normalmente é a instância máxima executiva, né? O CEO da organização, se for uma organização presidencialista, digamos assim, e externamente a própria organização, né? Ele tem o papel de definir, né, o que vão ser feito com esses dados e definir ali, autorizar, aprovar a política de proteção de dados. Certo. Depois nós temos a figura aí do encarregado de dados, que também é chamado de DPO, né? Principalmente um termo que vem lá da GDPR, que é o Regulamento Europeu, que é o Data Protection Officer, né? Que esse encarregado de dados, ele é responsável, inclusive, por garantir que aquela política de proteção de dados vai ser executada, né? Por garantir o treinamento e a conscientização de todos os empregados da organização que tratam dados pessoais, para que eles saibam qual é o papel deles nessa relação com os dados, né? E também, principalmente, para ter essa interlocução direta com a ANPD, né? A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ela é um órgão público da administração direta, que foi criado aí pela Lei 13.853, né, de 8 de julho de 2020, certo. Que ela é responsável, né, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é responsável por zelar pelo cumprimento e por penalizar, dar as penalizações para aquelas organizações que não estiverem adequadas. O operador interno, né, da proteção de dados são aquelas pessoas que trabalham na organização e que têm relação direta com esse dado. Isso é bem importante, aproveitando um gancho do professor, né, que comentou a própria questão de que aquelas pessoas que utilizam todo o ciclo de vida do dado, a gente tem que ter muito cuidado também nisso, porque muitas vezes a organização diz assim, não, mas eu nem coleto esse dado. Né? Mas a lei ela não fala em coletar o dado, ela fala em tratar o dado. Certo. E o tratamento ele está envolvido em todo o ciclo de vida, desde o... Quer dizer, o senhor não é só a coleta, ele não também fala exatamente. sobre a coleta, mas a coleta, armazenamento, a coleta está processamento, né? Está dentro do ciclo de vida, né? Mas esse ciclo de vida vai desde a coleta ou da recepção desse dado até o descarte dele. Claro. Então, o simples fato de eu acessar um dado, de eu visualizar um dado, eu estou tratando ele. Então, esses operadores internos, eles têm que ter esse conhecimento e saber, né, qual é o papel deles nesse ciclo todo e como é que eles devem atuar nessa relação. Inclusive, muitos dos controles que vão ser implementados para evitar os riscos, eles são controles administrativos que vão atuar no comportamento desses operadores internos. Né? Além disso, nós temos operadores externos, né? Os operadores externos são aquelas organizações, né, que no uso de seus processos, ele presta serviços para o controlador. Né? Então, por exemplo, eu terceirizo algum determinado processo para um operador externo que eu tenho o controle desses dados e eu repasso para aquele operador externo para que ele, né, faça algum processo para mim. Pode ser desde uma simples confecção de um crachá, que eu vou passar um dado para ele fazer, até processos mais complexos, né, de inclusive eu terceirizar meu data center, por exemplo. Esse operador externo, na verdade, eu tenho que ter muito cuidado. O controle principal que eu tenho que ter com ele é a relação contratual, principalmente, porque a diferença entre o controlador e o operador externo, ela é muito tênue, né? Porque o operador externo, na verdade, ele vai fazer aquilo que o controlador definiu. Então, o controlador, na verdade, a diferença principal entre eles é que o controlador, ele que decide o que vai ser feito com os dados, enquanto que o operador externo opera utilizando pelo que foi decidido pelo controlador. Então, a gente tem que ter muito cuidado, isso tem que estar muito claro. Todo um mecanismo ali, né? Na verdade, é um processo que vai ser um processo cíclico ali, que vai ter muita interação entre eles, e isso tem que estar muito bem regrado, né? Sob pena, inclusive, do operador externo virar controlador. E existe penalizações diferentes para cada uma dessas funções, caso se constate ali uma infração à LGPD? Sim, na verdade, o que acontece? A LGPD, ela torna esses dois entes, na verdade, eles são corresponsáveis por aquela situação. Por isso, inclusive, a importância da gente fazer um due diligence ali com os nossos fornecedores para verificar se eles estão adequados, né? Porque o simples fato da gente ter um contrato, né, e naquele contrato dizer que, e eu estou vendo muito isso acontecer, o contrato diz que as duas partes têm que seguir a LGPD, mas isso não nos garante nada.
Entendi. Né? O ideal mesmo é que a gente faça um due diligence, né? Uma diligência prévia naquele fornecedor que a gente vai passar a fazer negócio, né? Para que a gente possa garantir que ele está adequado. Né? Inclusive, tem organizações que prestam esse tipo de serviço, que é uma auditoria de conformidade com relação ao LGPD. Pode ser uma auditoria de conformidade só com os requisitos do LGPD, pode ser uma auditoria também com os requisitos da ISO 17001, da 17701 e assim por diante. Então, dessa forma, a gente garante também que a gente reduz o nosso risco. Certo. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais o Brasil se obrigou, digamos assim, a criar essa lei, porque existia uma pressão externa das empresas europeias, principalmente, que já adotavam a GDPR, que é a lei deles, e eles, quando faziam negócio com uma empresa brasileira, eles assumiam esse risco sozinhos. Porque aqui a gente não tinha essa legislação. Então, por isso que nós temos... Lembrando, né, as empresas que tenham sede no exterior, desde que o tratamento de dados seja feito aqui, ela também está sujeita à mesma legislação, né? E da GDPR para cá também é a mesma coisa, né? Então, a lei ela é bem específica. E as penalizações, né, que estão lá no artigo 52, 53, 54 da lei, elas são muito rígidas, né? A partir de agosto, agora, por enquanto a gente está vendo penalizações judiciais que o valor é considerado bem baixo, né? Mas quando entrar, a partir de 1º de agosto, agora entrar as sanções administrativas, né, a multa pode chegar a 50 milhões por infração, né? É uma quantia, né? Professor, aí se a gente desblocar a LGPD e tentar levar ela para uma relação com um pouco mais de elemento de justiça do trabalho, por exemplo, se a empresa fizer um mau uso do dado do seu funcionário, isso pode ser usado como um agravante numa relação da justiça do trabalho, numa causa trabalhista do funcionário? Por parte do funcionário, claro. É importante destacar que o funcionário, ele é também um titular de dados. O titular de dados pode ser o consumidor, pode ser o funcionário, pode ser um terceiro, né, em relação à empresa. Então, o funcionário, ele é também o titular dos dados. Todos aqueles dados que terem respeito à sua pessoa, né, aqui a gente fala da LGPD, ela protege os dados da pessoa natural. Sim. Né, esse é o foco. Então, o trabalhador, ele é uma pessoa natural que tem seus dados tratados pela empresa. Certo. E com isso ele recebe toda a proteção de dados que a lei estabelece. Por isso, o cuidado na relação trabalhista, ele também é essencial. Né? Quais dados serão coletados? Os dados serão dados sensíveis, né? Que são dados especiais que podem afetar a pessoa de uma maneira mais efetiva, e com isso eles têm uma proteção maior pela lei. Então, são alguns cuidados que são necessários na relação trabalhista. E eventual violação dos direitos desse titular de dados, trabalhador, empregado, certamente repercute na relação trabalhista. Sim. Isso vai afetar, inclusive, no âmbito das indenizações que são possíveis através da LGPD, além, é claro, das relações e da disciplina do próprio direito do trabalho. Então, se acresce mais um dever ao empregador, que é o dever de proteger os dados dos seus funcionários. O cuidado ao coletar esses dados, como usar esses dados, como armazenar. O colega mencionou muito bem, o tratamento de dados ele tem um sentido amplo, vai além simplesmente do coletar. O só armazenar os dados já é uma forma de tratamento. Ter dados dos empregados já é uma forma de tratamento. E qualquer violação em relação a isso repercute na relação trabalhista, sem dúvida. Eu queria refletir também com vocês a respeito do que o colega mencionou, dessa questão das sanções administrativas, que elas terão um impacto maior. Né? Foi bem colocado. Até o momento nós temos apenas indenizações com base na responsabilidade civil pela reparação de danos dos titulares. Alguns titulares que buscam, né, então, uma indenização por danos que sofreram em decorrência de vazamento de dados, por exemplo, eles vão buscar uma indenização individual para isso. Até o momento nós temos essas questões que são aplicadas. Mas quando nós tivermos as sanções administrativas, essa repercussão vai ser maior. Né? Porque a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência reguladora, né, em relação aos dados, ela vai ter a competência e o poder para aplicar essas sanções. Muito bom. Inclusive em questões trabalhistas.
Muito bom, importante esclarecer o telespectador. Alan, a gente caminhando no nosso papo e já te agradecendo, te deixar uma última pergunta, depois a gente se despede oficialmente, mas fora o aspecto que a gente trouxe da responsabilidade das empresas, do comportamento de quem fornece os dados, num caráter bem básico, assim, né, para a gente fazer um resumo da ópera, vamos dizer assim. O professor falou, primeiro a lei veio quase que a conta-gotas para ver se ia pegar. A gente já viu que ela está aí. Agora eu pergunto, ela tem alguma fragilidade que você identifica que pode fazer com que ela não tenha uma força? Porque muitas leis estão, mas não estão, né? Sim. Na verdade, todo o contexto político, né, que nós estamos vivendo aí, ela pode enfraquecer, de certa forma, essa legislação, né? Inclusive, tem algumas ações aí que estão visando tentar postergar ainda mais, né, as ações indenizatórias administrativas, né? Mas eu acredito, até pela pressão externa que tem, né, que eu acho que não vão conseguir ainda empurrar, né, mais um tempo. Mas eu acho que é importante, até para a gente finalizar, independente dessa questão da lei poder ser postergada ou não, eu acho que é importante a gente comentar que essa lei, a gente vê muito como uma ameaça. Né? Então, as organizações estão vendo como uma ameaça, quem trabalha, inclusive, com a lei também vê, às vezes, como uma ameaça, mas eu acho que a gente tem que também levar para o outro lado, né? Porque é uma boa oportunidade. Né? No momento... Ameaça em que sentido, você diz? Ameaça de levar uma punição, né? De sofrer uma ação judicial, porque as ações judiciais, na verdade, eu acredito que vão acontecer muito mais do que as administrativas, por vários motivos. Né? Primeiro, porque a ANPD não vai ter perna também para fiscalizar tanto essa questão. E segundo, porque, né, quem vai acionar judicialmente é o próprio titular e ele vai ter uma vantagem com isso. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, eu acho que é interessante a gente colocar essa questão, a GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, nos primeiros 30 dias de vigência, eles tiveram 800 mil ações judiciais. Olha o que é isso. É volume, né? E aí, se a gente pensar assim, das características do povo europeu para as características do povo brasileiro, a gente imagina que aqui vai ser muito pior, porque o pessoal quer tirar vantagem de tudo. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar não somente na questão de atender a legislação e de ter esse risco, né, de ser penalizado, mas nós temos uma série de vantagens em implementar a governança de dados. Né? Então, acho que a gente pode citar aqui, inclusive, a própria questão da confiança, né, dos clientes com a organização, a própria questão também de começar a entender os processos, a poder... Tem empresas que nunca mapeou os seus processos, vai começar já mapeando esses processos que estão relacionados à proteção de dados, já vai ter um melhor controle e uma melhor tomada de decisão sobre o resultado desses processos. Uma outra questão, vou comentar rapidamente aqui, mas teve uma pesquisa da Cisco, né, que saiu agora em 2020, que ela fez um levantamento, a Cisco é uma empresa americana, fez um levantamento com base nessas leis de proteção de dados, e eles viram que 70% das empresas que implementaram a governança de dados, eles tiveram vantagens além de estarem adequados à legislação. Né? Para vocês terem uma ideia, algumas empresas tiveram um ROI, que é o retorno sobre investimento, de 2,7%. Imagina, então, tu gasta aí $100 mil, por exemplo, uma empresa dessas para implementar LGPD, eles recuperam $270 mil. Né? Então, é uma vantagem. Isso as maiores, mas pelo menos 40% nessa mesma pesquisa, né? 40% pelo menos tiveram um ROI de 2. Então, pelo menos o dobro do que eles investiram, eles recuperaram, né, em uma série de ativos. Inclusive, quem tiver interessado em ver a pesquisa, pode pesquisar na internet, né? Que ela é uma pesquisa que está aberta, uma pesquisa da Cisco, né, e que inclusive ela tem uma série de indicadores que mostram onde é que as empresas tiveram mais vantagem na implementação. Entendi. E eu arrisco dizer que aqui no Brasil esse ROI ainda vai ser maior, porque se a gente for analisar as empresas europeias que já tinham uma certa governança, eles conseguiram ter, né, uma vantagem competitiva tão grande, imaginem aqui que as empresas estão começando com isso e vão ter muito para melhorar. Né? Então, acho que essa questão, acho que a gente tem que também trazer, né, para que as empresas entendam que não é só estar em conformidade com a lei, é organizar os seus processos e obter uma série de vantagens, principalmente, né, um diferencial competitivo, porque vamos imaginar, né, tu tem uma empresa, tu tem 2 fornecedores que tu pode optar por escolher para te prestar o serviço. Um está adequado à LGPD e o outro não está. Sim. Qual é que tu vai escolher? Nossa, isso já é um diferencial competitivo. Sem dúvida. Né? Então, acho que a gente tem que também
conscientizar para isso que não é só um gasto estar adequado à LGPD, né? É um investimento para uma melhoria da organização. Então, muito obrigado, Alan, pela colaboração. Foi um grande prazer, Thiago. Sempre que possível, contamos com a sua contribuição com a gente aí. Estou à disposição. Muito obrigado. Professor, para nos despedirmos, gostaria que o senhor falasse um pouco mais do seu livro, Lei Geral de Proteção de Dados, Aspectos Relevantes. O senhor poderia trazer um pouco sobre o livro e também falar um pouco do serviço do livro para o pessoal que se interessa pelo tema em casa poder ter acesso a ele, por favor. Excelente, muito obrigado, né, mais uma vez pelo convite. Em relação ao livro, eu estou com ele aqui, né, foi mencionado. Um pouquinho para o outro lado, professor, para vir para isso aí. Agora sim, agora pegou legal. Aqui, Lei Geral de Proteção de Dados. Aspectos relevantes, né? Muito bom. E esse livro ele foi produzido, organizado, né, conjuntamente com meu colega na URGS, o professor Fabiano Menck, em que nós tivemos uma disciplina do mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da URGS, em que estudamos um semestre somente a Lei Geral de Proteção de Dados e todas as suas novidades, né, e o que ela traz de mudanças, né, a partir da produção dos mestrandos e doutorandos, conjuntamente conosco, nós editamos, né, e coordenamos um livro que traz uma série de aspectos, né, de temas da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse livro está disponível aí nas principais livrarias, é da editora Foco, a edição, né? Tem na Amazon, tem em outras livrarias e é de fácil acesso, né? É um material produzido a partir de um conhecimento aprofundado desses diversos temas. E como o colega Alan colocou, acho que foi muito feliz na sua fala, a questão da adequação à proteção de dados é uma questão de diferencial competitivo também, mas eu diria para vocês que é uma questão de sobrevivência no mercado. Nosso mercado cada vez mais se direciona a uma economia de dados. E nessa economia de dados, as empresas deverão estar adequadas não só porque a lei exige, né, mas porque é uma condição de atuação no mercado. Quem não estiver adequado, quem não estiver com os seus processos, né, conformes à proteção de dados, né, dos titulares, não vai sobreviver nesse mercado aí num período, acredito eu, de 10 anos. Né? Alguns dizem que todas as empresas em 10 anos serão empresas de software. E muitos se alarmam em relação a essas previsões, mas o caminho é esse, pessoal. O uso da tecnologia combinado com o uso dos dados, ele é crescente e as empresas todas vão ser chamadas a essa adaptação. Muito bom. Rafael de Freitas Validrecht, advogado e professor da URGS. Muito obrigado também, professor. Mais uma vez conosco, né? Já não é a primeira e não será a última, sem dúvida nenhuma. Sempre que tocar ao tema, lembraremos de vocês porque ajudam a construir um entendimento muito didático, pedagógico sobre algo que começa a fazer parte definitiva na vida de todos nós. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa noite a todos e até a próxima. Muito bem, muito obrigado. Então, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, foi tema deste nosso primeiro bloco com o Alan Kowalski e o Rafael de Freitas Validrecht. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos para falar sobre a criminalização do stalking. Vamos falar sobre a investigação, aspectos gerais da lei e muito mais. Você pode participar mandando seu recado nas redes sociais da RDC TV. O Cruzando as Conversas volta já. Voltamos então com o Cruzando as Conversas desta segunda-feira, trazendo temas jurídicos. No primeiro bloco, tendo a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e agora vamos falar sobre stalking, né? A criminalização da perseguição, tanto de caráter cibernético quanto de caráter da vida normal, onde isso tinha um outro tipo de aspecto de lei, agora passa a ter um outro peso e é algo que tem que ser debatido e, sem dúvida nenhuma, o Cruzando as Conversas é o espaço aberto para nós trazermos o entendimento jurídico das situações, o entendimento social de algumas contribuições de convidados que são especialistas na área. O oferecimento do programa sempre para a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes
e cargas. E lembrando, né, quando você acessa o rdcshopping.com.br, você encontra produtos especiais e preços que ficam muito em conta no seu bolso. Por exemplo, tem o AB Cutina. Compre um combo com 3 unidades de saborosos caldos e cremes por apenas R$ 33. Preço imbatível, né? Qualidade de produto e preço baixo você encontra em rdcshopping.com.br. Para falar sobre o stalking e nós entendemos um pouco mais sobre os crimes digitais, a investigação e tudo isso, nós teremos aqui nos estúdios o advogado Matheus Marques e por vídeo nós receberemos o secretário de Segurança Pública de Canoas, o Emerson Venditti. Eu começo estendendo meu muito boa noite ao Matheus, agradecendo a presença, para nós falarmos de um tema que não é novo, mas tem uma nova abordagem, uma nova forma de lidar, Matheus. Seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas e obrigado pela presença. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores. Bom, o tema é novo, o tema, apesar de ser um tema de legislação nova, né, ele já existia no âmbito da vida social, vamos dizer assim. E o que a legislação fez foi simplesmente trazer à tona uma insurgência, né, real, necessária e específica em relação a algo que vem crescendo, principalmente nesses tempos, né, que estamos vivendo de pandemia, com relações tóxicas, com muita violência praticada no âmbito da internet, e isso faz com que a legislação se adeque e traga constantemente, né, reparos para tentar, de uma certa forma, recompor a vida social e também trazer uma conformidade maior em relação às determinadas práticas. Muito bem, vamos desdobrar. E também conosco, né, por vídeo, o secretário de Canoas, da área da Segurança Pública, a quem eu estendo meu muito boa noite, agradeço a colaboração também e a disponibilidade nesta segunda-feira. E aí, delegado Emerson, eu imediatamente já condiciono o seguinte, né? Perturbação da intranquilidade alheia, lei de contravenção penal de 41. E aí o Matheus já traz aí a necessidade de uma adequação num universo que não pode corresponder mais tamanha exigência de caráter tecnológico. E isso faz com que nós olhemos também com muito carinho, não só para Código Penal, mas para todos os seios de legislatura, o quanto nós temos que adequar de maneira até célere já a necessidade de comportamentos cibernéticos que estão bem dilatados, vamos dizer assim, em tempos de pandemia, né? Secretário, seja muito bem-vindo. Bom, boa noite, Thiago. Boa noite, doutor e professor Matheus. Um prazer estar com vocês e com todos que nos veem. Esse é um assunto, na verdade, ele não é tão novo, o doutor Matheus falou isso. Ele já vem sendo discutido há bastante tempo. Ele é um tema que, na verdade, o nosso Código Penal tinha, de certa forma, uma aplicação bastante restrita. Nós tínhamos aí, talvez, a aplicação, né, de um crime de ameaça, a aplicação ali da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, que foi revogado, né, que foi revogado por essa lei 14.132 e que, na verdade, até não precisaria ser, né? O legislador acabou revogando a perturbação da tranquilidade para toda e qualquer situação de perturbação da tranquilidade. Então, temos um tipo penal novo, de certa forma, um movimento muito grande para a criminalização do stalking. Esse movimento já vem de algum tempo. Nós tínhamos aí pelo menos 11 projetos de lei no Congresso Nacional tratando do tema. Um deles acabou redundando na aprovação, não só na Câmara e no Senado. E gerou o artigo 147A do Código Penal. Mas a grande pauta, né, Thiago, acho que é importante dizer, assim como tiveram pautas em 2008 do movimento feminista, o stalking é uma pauta do movimento feminista no sentido justamente de criminalizar condutas de proteção, principalmente à mulher. Muito bom. Inclusive, Matheus, tendo um agravamento na penalização quando a vítima é mulher, criança, idoso e alguns aspectos bem específicos, né? Uso de arma, mais de uma pessoa envolvida nessa perseguição. Como é que se dá isso? Pois é.
o legislador entendeu que trazer à tona, né, uma alteração que precisava acontecer, principalmente no Código Penal, tipificando esse tipo de conduta e dando a esse tipo de conduta uma roupagem completamente diferente e dentro dessa estrutura uma criminalização, né, direcionada sobre esse aspecto, faz com que também o legislador compreenda sobre determinadas necessidades que se fazem relevantes nesse momento e quais sejam, né? Que a criança, o idoso, principalmente a mulher sejam respeitados. Como eu falei anteriormente, nós estamos vivendo hoje uma época em tempos de pandemia, pessoas vivendo em home office, trabalhando em home office, convivendo diretamente e acabam com as violências praticadas no âmbito familiar sejam quase que rotineiras nesse sentido. E acontece que determinadas variantes, né, e determinadas situações que acabam acontecendo possibilitam que aquele sujeito que se diz vítima, né, de uma possível perseguição, de uma ameaça, de uma violação da sua privacidade, acabe podendo buscar no judiciário, buscar na polícia uma proteção maior. E aí, dentro dos aspectos que a própria lei traz com essa sua inovação e a aplicação do artigo 147A do Código Penal, é assim, fazer com que a mulher, o idoso, a criança, ou ainda qualquer meio empregado com... E aí a legislação fala sobre a arma, né? E a arma pode ser qualquer tipo de arma, qualquer tipo de arma. Arma de fogo ou arma branca? Arma de fogo, arma branca, uma violência verbal, qualquer tipo de arma utilizada que possa diminuir a possibilidade daquela pessoa se defender, acaba sendo aceita como um mecanismo de armamento, né? E isso o delegado Emerson pode referir com muito mais propriedade, porque é do seu dia a dia e trabalha com isso. Mas eu acredito que a legislação ela vem a calhar, ela vem numa medida de urgência e ela é necessária e urgente. Secretário, e aí tem algumas situações muito sensíveis, talvez de uma linha tênue até, né? Como, por exemplo, o assédio moral, né? Quando é que deixa de ser assédio moral e passa a ser uma perseguição? Como materializar isso? É que, na verdade, assim, a lógica da perseguição sistemática, que talvez tivesse sido o conceito mais adequado do que perseguição reiterada, conforme foi estipulado no artigo 147A, essa perseguição sistemática ela tem uma característica muito específica da questão do stalking, né? Porque ela tem uma vertente, vamos dizer assim, mais passional do que propriamente a questão relativa ao assédio, que tem muito a ver com as questões de relações trabalhistas e relações hierárquicas, por assim dizer. Então, são fins e objetivos diferentes do criminoso. A grande questão aqui, acho que é importante dizer para quem nos vê, é a questão da ameaça à integridade física ou psicológica, que é um tópico extremamente presente nas questões de stalking, na questão de perseguição. A vítima de stalking, muitas vezes ela se vê restringida na capacidade de locomoção, e isso é uma característica que o legislador nacional acabou colocando no tipo penal. Ou seja, justamente essa possibilidade que o criminoso tem de ter uma ação, né, uma perseguição, como ele preferiu definir, sistemática, reiterada, e isso ocasionar uma violência tal, mesmo que não seja física, mas psicológica, no sentido de acabar fazendo com que a vítima autorrestrinja a sua liberdade, a sua privacidade. Então, esse efeito da questão, por exemplo, vamos colocar na prática, Tiago e Dr. Matheus, a questão sistemática da criação de vários perfis falsos para seguir a mesma pessoa em momentos diferentes. Então, o criminoso ele cria um perfil, ele segue, ele comenta, ele curte, compartilha, aí a pessoa vê que ele é um perfil falso, um stalker,
e vai lá e bloqueia. O criminoso vai e cria outros ou mais de um perfil e faz o mesmo processo sequencial. É aquela história, vamos trazer para o mundo real, do cara que fica escondido atrás da árvore, na esquina ali, só visualizando a vítima no sentido de acompanhar todos os passos dela. É mais ou menos isso que ele faz no contexto hoje digital, no contexto virtual, com a questão das redes sociais, essas que nós mais utilizamos no dia a dia, né? Muito bom. Mas a lei, ela daria conta tanto do cyberstalking quanto do stalking. Esse cara atrás da árvore também se enquadra na lei, Matheus. Sim, a lei é muito clara. Sim, com certeza. Oh, desculpa, delegado, desculpa. Não. Mas a lei é muito tranquila em relação a isso, né? Ela não caracteriza uma ou outra forma de conduta, mas ela é pluri, né? E eu acho que complementando isso que o delegado Emerson falou, e falou com muita propriedade, o legislador, quando ele justifica a insurgência da lei do stalking, ele define isso em 3 eixos, né? O primeiro eixo, um eixo da ameaça, que tem que existir uma ameaça, tem que ficar caracterizado isso, e não cabe uma ameaça simples e qualquer ameaça ou uma ameaça isolada. É necessário que se tenha uma caracterização sequencial desse tipo de comportamento. Ainda, como o delegado também disse, né, uma restrição da capacidade da pessoa. Mas aí quando é que não é cárcere privado e é uma restrição da capacidade de locomoção? Como é que faz essa divisão? Eu não compreendo como uma caracterização de uma restrição da locomoção, mas qualquer tipo de restrição da pessoa, né? Uma obrigação, por exemplo, de não seguir determinada pessoa, um cuidado ou uma certa monitoração em relação aos comportamentos adotados por aquela pessoa, né? Não poder sair em determinados lugares porque vai ser perseguido e etc. Não se trata só da questão de se locomover, mas também da questão dos próprios relacionamentos, né? Que podem acontecer, sejam eles no âmbito do trabalho, no âmbito social, e isso também faz com que se restrinja essa capacidade. E, por fim, a invasão da privacidade. Sempre que houver qualquer tipo de invasão de privacidade, a pessoa vai lá e olhar o telefone da outra, vai verificar e etc., com um fim único e exclusivamente de procurar encontrar algum tipo de dissabor nesse tipo de relação, acaba também configurando, claro que de uma forma reiterada, acaba configurando também a prática do stalking. Aí, delegado, já secretário, o hábito de chamar de delegado, mas secretário Emerson, o senhor falava, deu como exemplo, e a gente usou a figura ali do sujeito atrás da árvore. Esse sujeito pode ser um detetive particular, um investigador, ele também se enquadraria, num caso identificado pela vítima e levado numa acusação, ele se enquadraria na lei? Olha, teria que ver a questão, mas não necessariamente. Teria de ver todos os aspectos envolvidos, porque a lei ela é bastante clara no sentido de restringir a capacidade de locomoção ou, né, o doutor Matheus falou muito bem, ou invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade. Então, mas tem de ser, antes disso, tem que ser uma perseguição reiterada, ou seja, não pode ser um ato só, né? Então tem que ser um processo que se reitera no tempo, em algumas oportunidades. Então é um delito mais complexo de ser certificado, de ter um enquadramento feito pela autoridade policial. Além disso, naturalmente, há uma previsão de que há necessidade da vítima representar contra o autor. Então, a vítima tem de se sentir ofendida de tal forma a registrar a ocorrência e querer processar o autor já na fase policial e depois também na fase judicial. Então, nós temos aí algumas questões. Não é isso, pode ser se não é isso, pode ser uma ameaça, um delito menor, pode ser, ou seja, se for um fato isolado, em princípio, vai ser uma situação em que pode se enquadrar numa ameaça, num constrangimento ilegal, em algum outro delito que não necessariamente o delito de stalking, né? Muito bom. E aí, Matheus, existe se separa joio e trigo
do comportamento do stalker normal e do cyberstalker, ou ele pode ser todo englobado em uma única representação? Pergunto assim, porque muitos casos, especialmente como o secretário trouxe, de mulheres que são perseguidas no âmbito virtual, isso se transplanta para a vida real, né? O cara começa perseguindo lá na internet e vem perseguindo o mundo aqui fora. Mas na hora de que representa, são duas peças diferentes? É o stalker da vida real, é o stalker do mundo virtual, ou por se tratar do mesmo sujeito ele acaba abraçado por toda a contingência da lei? Bom, como nós já referimos anteriormente, Tiago, para que haja essa imputação penal, essa prática de crime, é necessário que se tenham condutas reiteradas, ou seja, essa pessoa, ou essas pessoas, porque pode também haver concurso de pessoas, o que precisa acontecer são condutas reiteradas. Então, assim, o sujeito perseguiu via aplicativo, via rede social e não deu muito certo, a pessoa conseguiu bloquear. Ele não satisfeito começou a esperar ela lá no local do trabalho, começou a esperar na saída da escola, na saída da faculdade. Essa pessoa tem que organizar uma forma de trazer todas essas provas à tona, de poder comprovar que esses eventos estavam acontecendo e que eles vêm acontecendo, e aí levar isso ao conhecimento da autoridade policial através de um boletim de ocorrências, e não importa se o âmbito é na rede social ou se o âmbito é pessoal, direto, né? Ele precisa ter uma caracterização probatória, ele precisa dizer, olha, esse sujeito aqui me esperou hoje no meu local de trabalho. Se vocês pegarem as câmeras de monitoramento lá do local, vocês vão ver que esse sujeito estava ali próximo. Aqui está o print screen da tela do meu telefone, onde ele por 5 vezes criou perfis diferentes para tentar entrar em contato comigo. Esse tipo de comportamento, de forma reiterada, acaba entendendo a legislação que se trata, sim, de um crime de stalking. E aí, a autoridade policial, né, verificando essas provas, verificando toda essa problemática, vai registrar o boletim de ocorrência e, ao fim dele, vai questionar a pessoa se ela deseja representar, se ela tem interesse de dar seguimento nisso mediante o Poder Judiciário. E essa pessoa dizendo que sim, que tem esse interesse, que deseja processar esse sujeito, ou esses sujeitos mediante o Poder Judiciário, a autoridade policial, o delegado de polícia, vai encaminhar isso direto ao Poder Judiciário, que vai fazer esses filtros, né, de iniciais de entendimento e vai verificar junto ao Ministério Público sobre a capacidade de processar esse sujeito. E aí, uma vez processado, quais as consequências disso? Ele pode pegar quanto tempo? Pega cadeia, paga multa? Como é que é a sanção da Lei 14.132, secretário? Bom, tu falaste delegado, secretário, Tiago. Eu continuo sendo delegado, não me aposentei ainda, só estou cedido ao município de Canoas, né? Então é importante. Canoas está mais em paz, viu, secretário? Então... Eu que segui tudo da Canoas, teu irmão mora em Canoas, as ruas estão mais tranquilas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. O delito, na verdade, ele é um delito de 6 meses a 2 de multa, né? E aí tem de pena nessas circunstâncias que o professor Matheus já referiu, contra criança, adolescente, mulher, mais comum, né? De 2 pessoas. Então, nesses casos, aí nós temos possibilidade de aplicação daquelas medidas restritivas de direito lá previstas, que, na verdade, infelizmente, não há um processo de encaminhar alguém para o sistema prisional a partir desse delito, pelo menos um primeiro momento. Sim. A não ser que existam outras circunstâncias que deem motivo para uma medida cautelar de restrição da liberdade, em situações mais complexas, como ameaça, como violência doméstica, que é muito comum as duas circunstâncias fáticas caminharem juntas, né? A questão da violência doméstica, a sequência da perseguição sistemática ou reiterada, e aí pode gerar uma restrição da liberdade. Mas o delito por si só, num primeiro momento, ele vai ter o processamento com o desejo da vítima e, a partir daí, a responsabilização do ponto de vista dentro do campo do processo penal.
mas a restrição da liberdade é a última ratio, como a gente diz no direito, nesse caso, né? Ou seja, não existe outra circunstância, tem outro delito complementar, ou a circunstância, além de ser reiterada, se torna uma circunstância de um delito habitual, né? De um psicopata, por exemplo, que persiga várias vítimas, faça essa mesma ação com várias vítimas diferentes, né? Tem algum mapa, algum estudo já feito, se tem alguma rede social que tem uma demanda maior, se realmente o maior contingente de reclamações sobre o stalking é da vida pública mesmo, da vida social ou da internet, Matheus? Sim, sim. Mas eu só gostaria de complementar o que, o delegado Emerson falou, a fim inclusive, de trazer para a nossa telespectadora uma dimensão maior do que significa esse tipo de delito, né? Muito bom. E no sentido de que para aqueles sujeitos, para os maridos, namorados, os perseguidores que acabam praticando esse tipo de comportamento e que têm uma relação anterior com a vítima, a eles não cabe nenhum tipo de transação penal, que é uma possibilidade que a lei da 9.099, que a lei dos juizados especiais criminais autorizam, a eles não cabe uma transação penal, não cabe a suspensão condicional do processo e também não cabe hoje uma novidade que nós temos hoje no processo penal, que é o acordo de não persecução penal. Tudo por quê? Porque para esse tipo de delito, quando ele está revestido de violência contra a mulher, né, com base na Lei Maria da Penha, não cabe esse tipo vamos dizer assim, de agraciamento que a lei dá. Né? Então, para esse tipo de comportamento que acontece no âmbito familiar ou das relações, né, isso não se aplica. Certo. Mas não tem hoje ainda um estudo relacionado, até porque a lei é nova aqui no Brasil, mas um estudo que foi feito nos Estados Unidos, trazendo um dado bastante importante, porque lá a lei já existe há mais de 10 anos, ouvindo 8 mil mulheres e 8 mil homens, foi entendido, diante da catalogação desses dados, de que 62% das mulheres que eram vítimas informaram que os perseguidores delas eram parceiros ou ex-parceiros. De uma forma que a gente vê que as relações pessoais, elas implicam muito mais nesse tipo de processo. E ainda 43% das condutas praticadas por esses perseguidores, eles ocorreram diretamente após o término dessas relações ou dentro dessas relações. Então, nota-se aqui que a lei ela vem a dar uma guarida ou até uma certa proteção para esse tipo de relação. E aí eu foco muito nisso, porque hoje em dia nós vemos a violência doméstica acontecendo de várias formas e não pode mais a mulher entender que esse tipo de comportamento gerado pelo seu parceiro, né, é uma espécie de comportamento normal e que precisa, sim, ser denunciado, precisa ser processado. Sim. E as questões legais precisam ser avaliadas. Muito bom, muito bom. Aí, Emerson, secretário, delegado Emerson, nosso convidado Emerson Vente, o sujeito perseguiu a parceira e ele fez de novo, e ele fez de novo, e ele fez de novo. Ele já estava, vamos dizer assim, com elementos suficientes para materializar o crime de stalking. Cerceou ela, de repente, dela sair de dentro de casa, ainda está dentro do stalking. Se porventura ele oferece não mais um risco, mas uma violência consumada contra essa mulher, ele soma o crime de stalking com outros crimes dentro da Maria da Penha, ou o crime de stalking ele fica pelo caminho, vamos dizer assim, e ele vai agravar um crime de maior potencial? Bom, ele pode somar, vai depender das circunstâncias mesmo, né? Em regra, vai haver um somatório de delitos, nesse caso, como a invasão, eventualmente pode acontecer um somatório. Vamos fazer uma situação hipotética aqui de quando há um registro ou até mesmo uma divulgação não consentida da intimidade. E um posterior stalking em relação a isso, né? Então nós temos
possibilidades várias nesse sentido, e a gente sabe pela experiência que a psicopatia nesses casos ela é muito evidente, e a possibilidade de vários delitos como porte de arma ou posse de arma para fins eventualmente de uma execução da ex-companheira, do ex-companheiro, isso é muito comum. Então nós poderíamos ter aí um somatório de vários delitos em várias circunstâncias diferentes. Muito bom. Matheus, e é claro, a gente pegou, vamos dizer, os personagens mais suscetíveis a esse tipo de crime, mais frágeis, a questão da criança, do idoso, da mulher. Agora, como que passa isso também a enquadrar quando é uma questão, e eu volto à área que nós falamos sobre a LGPD no primeiro bloco, no âmbito trabalhista, por exemplo, como é que eu percebo e eu consigo fazer a discriminação, o entendimento correto sobre um perseguidor, mesmo que não seja de uma mulher no ambiente de trabalho, mas que eu esteja sendo perseguido por um chefe ou por um subordinado ainda assim, mas perseguido. Como é que eu faço esse distanciamento de outro tipo de sujeição? Bom, Tiago, eu acredito que tem que se avaliar primeiro qual é o tipo de questão que está sendo submetido aquele empregado, né? E a partir daí compreender qual o fim, né, que o seu superior ou a pessoa que é encarregada da sua chefia imediata tem como objetivo. E a partir daí se analisar se analisar junto com a autoridade policial, né? Se é caso de um crime de stalking, se é uma perseguição, se é um comportamento que se enquadraria nesse tipo de circuito penal, ou se trata muito mais de um próprio dano moral relacionado ao trabalho e todas as questões que estão relacionadas diretamente ao direito trabalhista, né? Muito bom. Eu tenho uma matéria aqui de ontem, delegado Emerson, que o Estado de São Paulo registrou 686 queixas de stalking só no primeiro mês de criminalização do crime, né? Após ele ter sido considerado crime. De abril para cá, quase 700 casos registrados só em São Paulo, pegando um grande centro. O senhor crê que esses dados, eles contribuem para criar um fortalecimento da lei, ou pode muitas vezes assim o alto volume de todos esses casos já de imediato confundir um pouco realmente isso que a gente falava, né? Porque tem que ver se todas as denúncias elas se encaixam dentro desses critérios trazidos por vocês, especialmente no aspecto da constância do perseguidor, né? Então, quer dizer, será que, onde eu quero chegar é, será que por conta de ter criminalizado o stalking isso gerou uma alta demanda já de imediato como um elemento surpresa, ou realmente ele só traz a bancarrota aí, algo que já devia estar sendo consagrado dentro da teia do crime? Bom, o fato de ter um tipo penal específico, Tiago, ajuda a fazer a categorização e a estratificação desse tipo de fato no seio da sociedade. Então, você traz aí um dado de São Paulo, provavelmente daqui a pouco a gente vai ter dados do estado do Rio Grande do Sul, dados do país como um todo, facilitando justamente o acompanhamento. E a gente vê que esse é um tipo de lei em que a demanda social era muito elevada. Diferente, por exemplo, se a gente pegar a questão da lei lá de 2012, que foi a chamada Lei Carolina Dickmann. Foi uma lei que acabou tendo uma repercussão bastante grande na época, mas é uma lei que não pegou, né? O artigo 154A é de difícil enquadramento e acabou não pegando, assim, ou seja, as pessoas não registram o fato, às vezes se sentem até constrangidas, mas a maioria das vezes, pela complexificação que o tipo penal trouxe, ou seja, a redação, como o legislador deixou, é de difícil enquadramento por várias circunstâncias diferentes. Já o stalking, ele é um delito, embora tenha complexidade na questão de exigência da reiteração, da restrição da locomoção, até mesmo da invasão da privacidade, restrição da liberdade, esses aspectos, ele é um delito mais factível, ou seja, mais presente no contexto da sociedade. E apenas para fazer um complemento ao que o professor Matheus falou da tua pergunta anterior, em relação à questão, lá no ambiente de trabalho, a questão da perseguição
hierárquica, é uma situação que geralmente ela acontece no ambiente do trabalho, naqueles horários, né, em que o empregado é colocado sob situações, de certa forma, constrangedoras, humilhantes e de maneira reiterada ou até mesmo prolongada. Diferente, né, do que acontece com o stalking, que ele aí poderia ter uma situação, né, de acúmulo, ou seja, durante o trabalho, isso é um assédio moral, né, para fins do conceito do tipo penal específico, e fora disso, se tivesse uma outra questão também, aí uma perseguição prevista nesse crime de stalking. Então, acredito que sim, há uma possibilidade aí eventual de acúmulo também nesses casos, né? Mas a lógica da estratificação ela é muito positiva. Isso aconteceu, por exemplo, com o delito de feminicídio, né? Uma vez instituído o tipo penal ali, a questão específica dentro do artigo 121, houve possibilidade de fazer estratificação em todo o país, de acompanhamento dos fatos. Isso é possível hoje também com o stalking. Muito bom. Eu tenho uma teoria, vou dividir com vocês até para a gente refletir. É claro, é só uma teoria, mas eu tenho o entendimento que, por vezes, os termos que nós usamos, oriundos da língua inglesa, para legislações e para conceitos, né, como fake news ou stalking, eu acho que eles acabam esmaecendo o peso daquilo. Eu vejo que a ideia do stalking tira um pouco a pressão do perseguidor da vida comum, Matheus. Eu acho assim, quando eu estou diante de um stalking da internet, o linguajar web me leva para o universo da língua britânica. Eu fico mais adaptado, eu consigo identificar um stalking na internet, porque eu vejo que o cara criou um perfil, o cara me chamou numa rede social, me chamou na outra, ou daqui a pouco me encontrou num site de paquera e perseguiu e não sei o quê, eu consigo fazer esse entendimento. Agora, eu acho que isso tira um pouco da carga de entendimento social quando se trata do perseguidor da vida real. Assim como eu costumo dizer, a minha teoria sobre o termo fake news, que se não tivesse esse conceito já completamente absorvido, né, porque os ingleses chamavam de fake news, né, que para a língua deles tem um caráter muito mais pesado, são notícias falsas. Nós trazemos a ideia de fake news, não parece que é uma mentira, que é obstrução da verdade. Então, eu tenho a ideia de que isso acaba esmaecendo o peso do pecado, do crime. Sendo assim, esse volume, eu li agora aqui, mais de 65% dessas queixas registradas em São Paulo são de pessoas da internet. O volume maior deve cair por aí, Matheus, ou não? Ou entendi completamente errado? Não, acredito que dependendo do âmbito em que essas pessoas convivem, tu vai ter, ou da cidade, do local, tu vai ter muito mais denúncias realizadas de forma presencial e de perseguições realizadas de forma presencial ou outras perseguições realizadas pelo âmbito da internet. Mas depende muito do meio em que se vive. Por exemplo, se nós formos olhar dados praticados contra jornalistas, né, e nós acabamos fazendo um trabalho há pouco tempo atrás sobre proteção de jornalistas, cresceu quase que 285% os delitos de perseguição a jornalistas. Por que isso? Porque o âmbito da internet torna esse tipo de comportamento mais fácil, né? De tal sorte que nós vamos ver que os comportamentos presenciais são muito mais aqueles em que as pessoas já têm algum tipo de relação. Então, a diferença que está entre um e outro, apesar de ter o mesmo peso e a mesma dureza, vamos dizer assim, nas suas consequências, eles vão se dar exatamente pelo tipo de relação que essas pessoas têm. Então, dependendo do âmbito que elas vivem, um tipo de relação vai pesar mais e, dependendo do âmbito, outro tipo de relação. E tu tocou num ponto interessante, Matheus. Tem algumas circunstâncias envolvendo o aspecto específico do jornalista. Claro, você falou da perseguição ao jornalista. Essa perseguição, para se enquadrar como perseguição, o cara está lá amolando o jornalista todo dia.
Isso se enquadra como perseguição? Depende da forma como é feito esse tipo de comportamento, né? Porque tu pode ter jornalista, aqui... ou enfim, qualquer pessoa, um youtuber, alguém que está ali comunicando na internet, né? Mas tudo vai depender da forma do comportamento, porque assim como o delegado referiu aqui agora há pouco, tem comportamentos que vão se adequar em outros tipos penais que também estão presentes no nosso ordenamento jurídico, como uma ameaça, uma difamação, uma calúnia. Tu tem outros tipos, um constrangimento legal. Agora, para que seja configurado o stalking, o legislador ele é específico, né? Nós temos que ter condutas reiteradas próprias para aquele tipo de circunstância. Então, vai depender muito de cada situação. E aí vem uma situação do... também me permite... Claro, por favor. Me permite, Tiago, é importante nesse caso... Por exemplo, você é jornalista, se você não se sentir ameaçado a sua integridade física ou psicológica, é aquela história. Para mim, não está acontecendo nada, é mais alguém que fez um comentário indevido na internet, ou seja, continua fazendo. Isso não vai restringir a tua liberdade, não vai restringir a tua privacidade. E bola para frente. Isso também tem muito a ver com a questão do efeito que a ação do stalker provoca sobre a vítima. Uma vez atingindo a sua liberdade e privacidade de maneira que haja uma restrição, ou seja, eu não consigo mais sair de casa, eu não consigo mais ir no mercado fazer compras, etc. e tal. Aí sim nós temos um caso, né, típico de stalking, e que merece uma atenção e um enquadramento nesse tipo penal, né? Eu até levantei, delegado, como curiosidade o caso do detetive particular, do investigador, mas tem o caso do paparazzi também, falando de imprensa, né? O paparazzi fica lá tentando algum registro de uma celebridade ou de uma personalidade e ele está cerceando o direito dela de liberdade, ele está indo a locais reiteradamente, ele pode se enquadrar ou não, porque ele pode também alegar que está trabalhando, está a serviço de um jornal, enfim, de uma revista, né? Como é que fica esse complexo? Tem uma linha tênue nesse processo aí, né? Mas eu acredito que, dependendo da forma, sim, poderia haver o estudo sobre o enquadramento nesse caso, com certeza. Que, né, já tivemos registros e reza a lenda, né, que a princesa Diana foi fugindo de paparazzi e acaba indo a óbito, né, no acidente de trânsito. É um bom debate até para a gente ver o limite da prática jornalística. E se eu não me engano, né, salvo melhor juízo, os paparazzis ainda foram condenados como se tivesse praticado um homicídio, se eu não me engano, foi isso. Pois eu não lembro, até depois do intervalo vou dar uma busca aqui para a gente não ficar devendo, mas é um tema legal. É um tema interessante. Assim como, recentemente, nós tivemos um bom debate que era perfis públicos que estavam bloqueando contas de jornalistas, né? E alegando estar perseguidos com a insistência de uma pauta. E aí há um entendimento, pelo menos parcial, da justiça de que o perfil público não pode nem bloquear perfil específico de jornalista e nem ter conta privada. Não faz sentido nenhum, né? Imagina, um governador, um secretário, um deputado, um vereador, o presidente da República, o Matheus eu bloqueio, não vou responder, e o Emerson eu vou acusar ele de ser stalker porque todo dia ele me manda perguntas pela rede social. Mas não é a pergunta individual, é do interesse público, né? Com certeza. Então, mas há uma brecha daqui um pouco para um ente público se sentir stalkeado nesse sentido, será? Claro, desde que se enquadre esses três eixos, a ameaça, a restrição da sua privacidade e da sua liberdade de locomoção. Tendo esses três eixos, né, relacionados a qualquer tipo de comportamento praticado, né, salvo o melhor juízo, o delegado Emerson pode me corrigir, mas eu acredito que sim. Não, voto com o relator. Voto com o relator. E acredito que o caso de cercear direito e tal, daí esteja ligado somente à pessoa física, né? Porque tem perseguição de marca, tem perseguição de instituição, e aí não configura crime de stalking, ou tem essa possibilidade? Eu não vi ainda nenhum tipo de decisão nesse sentido, né? Não sei se já chegou ao conhecimento do delegado. Mas eu acredito que é uma questão também que a própria legislação ela vai mutando a sua forma, né? E daqui a pouco não é inadmissível no total. Mas quem sabe... Porque, claro, nós não temos nenhum tipo de dano. Pelo tipo penal, acredito que não se enquadre, né? Somente a pessoa física, mas
nós teríamos aí que retrabalhar o tipo penal para poder fazer esse enquadramento à questão de... Muito bom. Até porque já existem formas diferentes de proteção de marca, né? Então é importante... Mas também nós temos um fenômeno muitas vezes, né, delegado? Se nós pensarmos o seguinte, que quanto mais a legislação vai, vamos dizer assim, acinturando as brechas, ela também vai permitindo vazões. O que pode acontecer daqui a pouco mais é o sujeito completamente anulado na perseguição a uma pessoa, ele escoar para atacar uma empresa da pessoa, né? Então, vamos dizer, o stalk, um ex-namorado que está ali atacando a ex-parceira, ele não conseguindo mais por restrição de lei, ela trabalha na empresa tal, então eu vou lá e vou ficar atacando essa empresa cotidianamente. Então, pode começar a haver esse fenômeno, né? De eu fugir do CPF para, de alguma maneira, fustigar o CNPJ, vamos dizer assim, seja onde a pessoa trabalha ou a própria empresa dela. É um tema a ver nos próximos tempos aí, né? Legal. Bom, sim. O tema é polêmico e é bom da gente debater, e a gente vai para um rápido intervalo, mas vai voltar já com o advogado Matheus Marques e o secretário de Segurança Pública de Canoas, o Emerson Ventes, para a gente falar sobre stalking, não é novo crime, mas a nova maneira de entender o crime de perseguição. A gente volta em 2 segundos, você não sai daí. Segunda-feira, sempre num oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. Nós falamos no primeiro bloco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que também tem características super novas de administração de dados, de coleta, de tratamento de dados. E aí nós recebemos, então, para falar sobre esse tema, convidados que são especialistas no assunto, né? O Rafael de Freitas Validresch, advogado, escritor e professor da URGS, e também o Alan Kowalski, administrador, DPO, especialista em governança, riscos e compliance. E agora, no segundo bloco do programa, nós tratamos também sobre um novo entendimento de lei do crime de perseguição, que é o crime de stalking. E aí nós recebemos o advogado professor Matheus Marques e o delegado e secretário de Segurança Pública de Canoas, o Emerson Ventes. Matheus, o que é muito comum aqui no programa que eu faço também é quebrar um pouco a lógica da gordura do tema, é pedir que os entrevistados encontrem as fragilidades do tema que a gente aborda. Poderia dizer onde é que tu vê que o crime de stalking ele tem alguma vazão ou alguma recostura que precisará ser feita daqui a pouco? Fica um tanto quanto complicado falar sobre uma determinada fragilidade do tema, quando na verdade a nossa fragilidade ela é social, né? É preciso que as pessoas entendam, né, que esse tipo de comportamento, que esse tipo de delito, ele é um delito que precisa firmar compromisso social. Sim. Né? A pessoa que se sente constrangida, perseguida, ameaçada, privada de qualquer tipo de situação pessoal, ela tem que buscar nas autoridades competentes, né, a sua guarida. Ela tem que buscar nas autoridades competentes a proteção que a própria lei determina. Então, assim, antes de nós falarmos sobre uma necessidade que talvez tenha ficado para trás com a nova legislação, é preciso que nós compreendamos que a lei precisa também se adequar ao nosso âmbito social. E se adequar ao nosso âmbito social, para o telespectador entender, é aquele que se sentir perseguido, aquele que se sentir ameaçado, aquele que se sentir, de certa forma, constrangido dentro da sua privacidade, dele buscar junto às autoridades policiais a sua proteção. Né? Então, eu prefiro olhar essa nova legislação num primeiro momento dessa maneira, do que já sair criticando uma possível, claro, ou trazer uma possível costura que tenha faltado. O senhor também vê assim ou o senhor já percebe alguma vazão da lei que daqui a pouco mais precisa de recostura, delegado? Na verdade, assim, é um tipo penal que foi bastante discutido. Nós tínhamos projetos de lei que levavam essa discussão desde 2009, viu, Tiago?
Então foi um processo de maturação bastante longo, diferente de uma lei Carolina Dickmann que levou 11 meses para ser aprovado no Congresso Nacional. E, aliás, entre a proposta e passar pelas duas casas e a consequente sanção. É claro que em determinado momento isso passou a ser uma pauta prioritária. Todo mês de março de cada ano, o movimento feminista ele elege algumas pautas e leva, né, uma discussão, algumas prioridades. Foi o que aconteceu com esse projeto de lei no Congresso Nacional, essa aprovação, posterior sanção. Eu acredito que a maior dificuldade vai ser na comprovação da restrição da capacidade de locomoção, porque a lógica de invadir ou perturbar a esfera de liberdade e privacidade é mais simples de ser trabalhado. Ou seja, ser trabalhado e configurado numa investigação policial. E a lógica até o professor Matheus falou isso, né? A lógica é que a parte virtual aqui vai ter uma sobrevalência sobre a parte física, que hoje em dia é muito mais fácil, né? O menor risco é fazer o acompanhamento de pessoas na internet. As pessoas publicam, têm seus perfis abertos ou fechados. Eventualmente, com uma engenharia social, é possível fazer com que a pessoa aceite uma amizade. E o stalker ele vai utilizar todos esses mecanismos para se aproximar do seu alvo. O que é interessante é que na investigação policial isso possa restar comprovado. Muito bom, muito bom. Matheus, tu vê que esse aspecto geral, essa lei em especial, ela nos denota já uma releitura da necessidade de modernização da lei, especialmente por uma tecnologia que existe hoje que não existia quando da datação dos códigos. Tu vê que pode ser por aí a abertura de aceleração de releituras de normativas do Código Penal ou realmente esse aqui se agravou por conta da pandemia? Tu vê que a pandemia é o grande dispositivo? Eu acho que a pandemia ela trouxe uma necessidade de releitura sobre determinados comportamentos. Mas eu vejo sempre com muita cautela qualquer tipo de alteração legislativa, principalmente aquelas em que o clamor social fala sobre os aumentos de pena, né, de forma desproporcional ou inadequada, ou mesmo naqueles projetos que são encaminhados da noite para o dia e sancionados da noite para o dia, trazendo sequer um estudo mais avançado sobre determinadas propriedades. Aí nós já temos alguns exemplos do que aconteceu no próprio pacote anticrime, né, que foi sancionado há 2 anos atrás, que traz hoje remendos importantes e que denotam uma necessidade de que se faça um diálogo maior, né, de que essa pressa na publicação ou na resposta, né, perante o clamor social, ela também tem que ser feita de uma maneira muito mais estudada, de uma maneira muito mais pesquisada do que simplesmente desenvolver esse tipo de comportamento. Se eu não me engano, não foi a Lei Carolina Dickmann, mas foi a Lei dos Crimes Hediondos, que teve uma tramitação quase que em 1 mês. Né? Depois do assassinato da Daniela Pérez, lá em 1992, em que se trouxe a Lei dos Crimes Hediondos. Isso. Né? Hoje nós vemos assim, que a Lei dos Crimes Hediondos ela não tem uma aplicação muito maior dentro daquilo que se esperava dela, além de determinados pontos e aspectos relativos à prisão temporária, a alguns outros comportamentos de adequação sobre um ou outro aspecto dentro do próprio direito de homicídio, né? Mas a necessidade daquela alteração legislativa feita assim às pressas, sem um estudo, sem uma adequação social, sem as pessoas compreenderem isso que o delegado falou agora é muito importante, né? As pessoas, houve um tempo de maturação para
para a lei do stalking vir a viger, né? Houve um tempo de maturação social, as pessoas foram ouvidas em relação às suas necessidades, e é isso que se espera, né, do Poder Legislativo, de que ele ouça quais são as reais necessidades e que a partir daí se construam mecanismos que não vai mudar de um ano para outro, ou que daqui a pouco se revoga com uma ou outra nova legislação, mas que tu traga exatamente leis que venham para permanecer e que demonstrem a sua objetividade perante aqueles sujeitos que vêm a violar suas condutas. Pela captura da demanda pública mesmo, né, Matheus? Com certeza. Mas sabe, tu fala dos crimes hediondos, né, que foi o assassinato da Daniela Pérez e tal, depois o delegado citou o da Carolina Dickmann, a gente pega 2 cases que são de pessoas notórias e que aí talvez isso, no grau da publicidade, traga a exigência das reformatações. No caso do stalking, eu vejo pelo contrário, é pelo volume de demanda. Não é pelo caso notório, realmente pelo volume de demanda, e aí talvez por isso dure mais tempo. Não que dure, mas que tenha uma melhor absorção, né? Eu acredito até, Thiago, que não seja só pelo volume de demanda, mas eu acredito que sejam por circunstâncias que integram todo um comportamento social, né? E aqui não é puxar por um assunto ou por uma demanda específica ou outra, mas o que se observa dentro da perseguição é nitidamente um plus dentro daquilo que se espera na Lei Maria da Penha, né? Que se tenha vamos dizer assim, um ramo maior de proteção das mulheres, né? E que se busca realmente privar o sujeito de determinados comportamentos. E se eu não me engano, até o delegado Emerson, que é especialista na área, ele pode daqui a pouco me corrigir, mas se eu não me engano, acho que foi o Instagram ou o Facebook, que hoje, quando nós bloqueamos uma pessoa, ele vem e te faz a pergunta se eu quero bloquear todas as contas que o Matheus Marques tem. É o Instagram que faz isso, né? Então, é uma forma que tu tem hoje de proteger, né, os sujeitos da prática de stalking. Tu vê, né, o entendimento o cérebro artificial, né, já faz a leitura dos perfis linkados àquela conta. E já faz uma ruptura direta, né? Diga, delegado. Não, acho que é importante isso que o professor Matheus trouxe. Eu acho que a gente está discutindo, né, uma lei que foi discutida aí por pelo menos 11 anos, quase 12 praticamente. A gente tem outros 3 processos emergentes em discussão sobre a questão cibernética, por assim dizer, Thiago. Um deles é o estelionato, tu falou da questão da prática reiterada. A gente teve em alguns estados no Brasil, em 2020, um crescimento de 500%, 600% nos estelionatos praticados no âmbito da internet, com a pandemia. No Rio Grande do Sul, teve 200% de aumento, ou seja, o dobro em relação a 2019. Isso foi divulgado por vocês, veículos de comunicação. Nós temos a questão das fake news, que tu falou da questão da tradução, do inglês, que é a lógica mais correta de tradução para o vernáculo em português é desinformação, ou seja, pela nossa ótica até normativa. E nós temos, até 2019, nós tínhamos 29 projetos de lei tratando de criminalização de fake news. Em 2020, a gente teve outros 26 projetos tratando da regulação de fake news. A maioria deles, felizmente, não é de criminalização. E este ano eu contei ontem, porque eu também faço minha pesquisa de doutorado nessa área, ontem, só de 2021, mais 8 projetos de lei. Então, só aí nós já temos mais de 65 projetos de lei tratando sobre criminalização ou regulação de fake news. E o outro tema que eu achei até que ia ser regulado penalmente antes do stalking é em relação ao bullying. Para você ter uma ideia, e para quem nos vê também, nós temos projetos de lei tratando de bullying há bastante tempo. O primeiro projeto de lei, se não me engano, é de 2011, que é o projeto de lei 1011, tratando disso. Nós temos outros 10 projetos linkados a ele discutindo o bullying na internet. Nós já temos, veja bem, nós já temos uma lei de política de enfrentamento ao bullying, que, se não me engano, é a Lei 3.185 de 2015. Nós temos uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 2018,
no seu artigo 12, ali nos incisos, estipulando uma política pública nacional nas escolas de enfrentamento ao bullying. Na verdade, na lei. Não quer dizer que aconteça na prática, né? E aí nós temos as discussões de caráter penal. Mesmo assim, a gente tem a possibilidade de enquadrar hoje o que é bullying no Código Penal, como um crime contra a honra. Até mesmo, veja bem, nós temos possibilidade de enquadrar os casos de bullying em lesão corporal de natureza grave em razão da violência psicológica em que uma pessoa, um adolescente, uma criança é afligida em determinadas circunstâncias. Então, de certa forma, proteção jurídica se tem, maior ou menor, mas a grande questão não é a questão de ter um tipo penal, é de ter uma efetividade naquilo que a gente tem. Perfeito, belo detalhe. Bom, nós chegamos... Diga, Matheus. Só por favor. Contribuindo com o delegado, inclusive se pode trazer à tona o delito de homicídio, tentativa de homicídio pela prática da baleia azul, se eu não me engano, que é aquele... Automutilação. Jogo, isso, Chamado no artigo 122 do Código Penal. Isso. Olha isso. Advogado e professor Matheus Marques, chegando ao final do nosso programa, agradeço a contribuição, sempre uma aula de verdade e nos deixa aí grandes legados de entendimento sobre temas que, como falou o delegado Emerson agora, eles estão aí. Nós precisamos nos apoderar e, para isso, a informação é o melhor dos caminhos. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço, Thiago, agradeço aos telespectadores, agradeço ao meu amigo e delegado Emerson Vendt pela oportunidade de poder conversar com vocês essa noite aí. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, Matheus. Também delegado e secretário de Segurança Pública em Canoas, Emerson Vendt. Emerson, no encerramento gostaria que o senhor falasse também, já dando o serviço, você lançou um livro agora, dia 18, né? Um lançamento virtual, Infiltração Policial, da tradicional à virtual. Podendo dar o serviço, é um livro a 6 mãos, pelo que eu vejo aqui, 3 mentes. Então, por favor, fique à vontade para falar a respeito. Muito obrigado pela contribuição, que sem dúvida nenhuma dá grandes camadas de entendimento sobre o tema. Bom, Thiago, obrigado pela oportunidade. Matheus, um prazer reencontrá-lo virtualmente, aí, um grande parceiro e amigo. E fazendo um pouquinho do merchan, né, o nosso livro novo aí sobre infiltração policial. Foi tema, inclusive, do concurso da Polícia Federal ontem. Olha aí. Então, um tema atualíssimo, né, principalmente porque enfoca o que é a infiltração tradicional e infiltração virtual de policiais na internet para investigação dos crimes de pedofilia e também o crime organizado e os crimes conexos ao crime organizado. Aqui uma interação entre teoria, entre norma e entre questões administrativas importantes para o protocolo, para a infiltração poder acontecer de maneira natural e correta dentro do processo. Muito obrigado, então, delegado. Bom, hoje nós falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sobre a criminalização da perseguição, chamado crime de stalking. Amanhã, os prós e contras dos projetos e revisões do panorama cultural. Você não pode perder, é a partir das 10 da noite aqui na RDC TV. Nós ficamos por aqui e o Rio Grande se conecta na RDC TV. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.